Rádio em Revista. Olá, começa agora o nosso especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. O nosso diário traz os acontecimentos do Brasil e do mundo, mas principalmente os eventos que acontecem aqui na Assembleia Paulista. Eu trago um resumo semanal das notícias que foram apresentadas aqui, além de entrevistas sobre vários temas, sempre de interesse da população, que são debatidos aqui no Jornal da Rede Alesp. Então, vamos para mais uma edição do semanal Rádio em Revista? O assunto é a nova Previdência Estadual, que foi publicada no Diário Oficial do Estado. A entrada em vigor é imediata, mas com 90 dias de prazo para iniciar as novas alíquotas de contribuição previdenciária dos servidores. O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, sancionou o projeto de lei complementar, que é o PLC número 80/2019, que regulamenta a reforma da Previdência dos servidores do Estado de São Paulo. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cauê Macris, do PSDB, participou da cerimônia de assinatura do projeto de lei, que aconteceu no Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, no último dia 6. O governo pretende economizar 58 bilhões em 15 anos com a reforma. A Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou por 59 votos a favor e 30 contra a nova lei que estabelece os padrões técnicos para a reforma. Nós vamos agora falar sobre dados divulgados pela Companhia de Processamento de Dados de São Paulo, a Prodesp, que apontaram mais que 12 mil pessoas desapareceram no primeiro semestre de 2019 no estado. Com base nesses dados, o deputado Luiz Fernando Teixeira, do PT, lançou no ano passado uma frente parlamentar para desenvolver políticas públicas eficientes para diminuir o drama das famílias que enfrentam esse problema. Para falar sobre o assunto, o jornalista Sérgio Everton e Roberta Rossi entrevistaram um delegado de polícia e assessor especial do gabinete do secretário de Segurança Pública de São Paulo, Dr. Valdir Covino Júnior. Vamos acompanhar como foi esse bate-papo. Doutor, bom dia, seja bem-vindo aqui ao jornal da nossa Rede Alesp. Bom dia, é uma satisfação ter a oportunidade aí de contato com vocês, com os ouvintes e abordar tema tão importante para todos. Pois é, a gente tem dados aqui já, doutor Valdir, 12 mil pessoas desapareceram aí no primeiro semestre de 2019, né, em São Paulo. Esse trabalho de localizar essas pessoas desaparecidas, como é que é feito? Eu queria que o senhor explicasse pra gente ter uma ideia, né, porque é muita gente que desaparece aí, não só, né, essas 12 mil pessoas nesse primeiro semestre, mas praticamente aí por dia, se for contabilizar, no Brasil o desaparecimento de pessoas é muito grande, né? O número realmente é expressivo e o trabalho tem início na delegacia onde o fato é comunicado. A pessoa nem sempre está no seu local, na sua região de residência. Então, tivemos oportunidade de fazer isso e quero aproveitar para reiterar. É importante que a pessoa compareça na delegacia mais próxima do local onde estiver, ainda que esteja viajando, esteja fora da sua região, e comunique o fato, leve o maior número de dados possíveis dos últimos locais onde a pessoa esteve, com quem estaria, para onde poderia ter ido, se tem essa projeção, para que desde o início ali, desde o primeiro contato na delegacia, se tenha o maior número de dados para iniciar essa busca. Sempre pela delegacia do local ali, onde a pessoa estiver a mais próxima, esse trabalho tem início. Eu peço só a licença aqui para fazer uma observação. Pois não. E sempre deixando claro que isso não significa diminuir a gravidade do fato, porque todo e qualquer desaparecimento é muito grave, né? Mas nós temos aproximadamente 90% dos desaparecimentos registrados são os chamados desaparecimentos voluntários. O que significa isso? São aquelas pessoas que deixaram o seu local de residência, o seu local normal, por iniciativa própria, pessoas com
com plenas condições e consciência do que estão fazendo, donas da própria vida, e que na grande maioria das vezes, algum tempo depois, essas pessoas retornam, né? Eu só estou pontuando isso para que a gente possa entender o quanto essa sistemática complica o trabalho, porque, no princípio, nós não temos uma referência de qual é aquele desaparecimento. Certo. Então, nós trabalhamos com números muito grandes e a grande maioria desses casos envolvendo esse tipo de iniciativa voluntária, em que a pessoa retorna e muitas vezes, na maioria desses casos, como a pessoa retornou, o problema foi solucionado, acabou aquele drama, pelo menos naquela parcela de dados, muitas vezes não é comunicado o retorno da pessoa, o encontro da pessoa. E para a polícia aquilo permanece como um desaparecimento ainda não solucionado, que continua o trabalho ali de localização. Pois é. Eu ia falar, inclusive, nisso, o senhor abriu esse parêntese aí, eu ia falar sobre pessoas que não querem ser encontradas, né? Talvez por dívidas ou, sei lá, não quer mais estar ao lado, no convívio da família, né? A gente tem até um caso, eu vou até citar, que já morreu, que é para mim, um dos maiores cantores no Brasil, que foi o Belchior, né? Belchior desapareceu, né? Não sei se o senhor sabe desse fato, né? E era por dívidas, por coisa, quer dizer, ele sumiu e ninguém encontrava, né? Ele acabou morrendo logo depois. Quer dizer, são casos aí também, né, de que muitas vezes não adianta você correr atrás, procurar, né, os desaparecidos, porque tem pessoas que não querem realmente aparecer mais, né? Por um motivo ou outro, não sei. Isso é verdade. Há muitas situações de problemas de relacionamento familiar. Exato. A pessoa tem uma postura que não aceita a postura da família, e a pessoa, por iniciativa própria, resolve cuidar da vida em outro lugar e não quer mais contato nenhum com a família. Há situações em que a polícia encontra a pessoa e a pessoa diz: não, eu estou aqui, estou bem, eu não estou perdido, não é nada disso, eu vou cuidar da minha vida e não quero contato com a família. Mas a polícia pode obrigar a pessoa a voltar, doutor? Não. Obrigar, não. Se for uma pessoa maior, dona da sua própria vida, a polícia não pode fazer isso. Então, o que a polícia faz? A polícia comunica isso para a família, né? Mas, o que acontece nessa situação, a família vivendo um drama, isso se volta contra a polícia, porque a família não aceita isso. Né? Pois é. E acaba se tornando aí uma aversão àquela iniciativa, como se a iniciativa fosse da polícia. Acabam alegando que a polícia que não quis trazer, né? Porque não concordou, não foi nem a pessoa que não concordou. Às vezes culpam até a polícia dizendo que ela não fez o trabalho dela, né? De trazer a pessoa de volta. Tem isso também, né? Como o senhor está dizendo aí. Há um outro aspecto que, muito mais por desinformação do que por qualquer outra razão, leva a uma visão distorcida, né? Eu já, em várias oportunidades, ouvi pessoas dizendo o seguinte: mas a polícia acha que isso não é um crime, então a polícia não faz nada, né? É importante esclarecer o seguinte: não é a polícia que entende que aquilo não é um crime. O desaparecimento por si só, enquanto desaparecimento sem nenhum outro componente, realmente não é um crime. Isso está na lei, não é a polícia que acha isso. Agora, dizer que porque não é um crime a polícia não faz nada, esta é uma visão errada. A polícia tem, inclusive, unidades específicas montadas para trabalhar a investigação, a procura de pessoas desaparecidas. A polícia tem um programa de treinamento e aperfeiçoamento de policiais para trabalhar nesse sentido. Claro que uma parcela de desaparecimentos, depois se constata que tinha um envolvimento criminal, tinha um crime ali naquele contexto. Mas isso revelado posteriormente. A grande maioria dos casos, a imensa maioria dos casos, é um desaparecimento sem um componente criminal, e ainda que isso não seja um crime, isso não significa que a polícia não vai fazer nada. O que nós temos insistido há tempos é que o próprio trabalho da polícia se vê muito prejudicado
por falta de um sistema integrado que permita uma pesquisa pronta. Eu vou pontuar algumas situações simples. Imagine que uma pessoa resolva sair de casa, pega um ônibus de viagem rodoviária aí, e vá para uma cidade do interior. Nessa cidade do interior, essa pessoa se hospeda numa pensão e ali ela tem consigo um telefone celular. Veja, nós não temos um sistema integrado que permita pesquisar esta passagem rodoviária que a pessoa comprou, se ela embarcou ou não, qual era o seu destino. Não há um sistema integrado que permita verificar que essa pessoa se hospedou naquela pensão e nós não temos possibilidade legal de pesquisar a antena de transmissão de celular para saber em que região está aquele celular, aquele telefone. Então, eu penso que isso tudo precisa ser discutido para se rever desde a estrutura legislativa até toda a estrutura de sistemas de consulta de pessoas. Por vezes a pessoa já tem uma certa idade, teve um lapso de memória, não lembra onde mora, não lembra quem é, e tem um mal-estar e acaba sendo internada, né? Há situações em que a polícia nem tem essa notícia. Então, é importantíssimo que nós tenhamos um sistema integrado e que nós rediscutamos toda a nossa estrutura legislativa. Hoje, por exemplo, a lei não nos permite fazer essa pesquisa que eu disse de antena de celular. Agora, qual seria o problema de fazer isso? Eu não estou falando de interceptar o telefone para ouvir as conversas da pessoa. Eu estou dizendo apenas de verificar pelas antenas em que região está aquele telefone. Isso poderia orientar muito o trabalho de procura dessas pessoas, além desses sistemas que nos permitisse checar se essa pessoa fez uma viagem rodoviária, aérea ou marítima, se essa pessoa se hospedou em algum local. Doutor, então quer dizer que a lei não permite isso? Eu achei que permitisse você interceptar, como o senhor falou, não escutas nem nada, né? Mas de uma torre, né? De que telefone esse celular está sendo, né, usado. A lei não permite isso? Não, mesmo para identificar a torre de transmissão, isso depende de ordem judicial. Então, há situações em que essa ordem judicial, dependendo do volume de trabalho da comarca, vai demandar um tempo considerável e ainda assim pode acontecer de o magistrado entender que naquela circunstância não é o caso de se obter a informação imediatamente. Não, mas eu digo assim, doutor, você fala no caso aí precisa ter uma autorização da justiça, não nada. No caso de escuta telefônica, mas eu digo de sinais, por exemplo, de um sinal de um celular numa torre. Sim, também a lei não permite. Isso que nós estamos dizendo. Há uma discussão ampla no sentido de que muitos consideram que isto é uma obtenção de dados que envolvem a vida privada da pessoa. Então, como envolve a vida privada da pessoa, neste caso, eu dependo da ordem judicial. Então, isso eu penso que precisa ser rediscutido. Isso realmente é o que a sociedade brasileira quer, que este dado seja tratado desse jeito? E vou repetir o que eu disse, você já repetiu aí, não estou me referindo a ouvir as conversas. Eu sei, o senhor falou isso, inclusive. A região, exato. A torre, né? Então, tudo isso precisa ser rediscutido. Vamos ouvir os familiares de pessoas que desapareceram. Agora, doutor, isso procede também lá fora, por exemplo, nos Estados Unidos? Eu sou um assíduo telespectador de documentários, programas, né, de investigação, né, como o ID, por exemplo, no Sim. Discovery Channel. E eu vejo sempre o pedido, né, de localização do telefone numa torre e tudo, mas nunca vi, pelo menos dentro do que é feito o filme, né? Não é um filme, mas são casos verídicos, né? Eu vejo sempre o pedido, vamos interceptar para saber qual sinal, que torre, onde é que tá, de onde está vindo esse sinal, né? De que torre da cidade, mas eu nunca vi eles entrando assim com um pedido, por exemplo, na justiça para saber. Eu não sei como é que processo, é diferente daqui do Brasil. Não, é muito diferente. Lá, além dele ter a possibilidade de identificar a torre, tem uma possibilidade adicional. Ali eles têm
um sistema que permite identificar se o cartão de crédito da pessoa foi utilizado e onde foi. Sem mandato, Agora, sem ter que... Sem ordem judicial. Ordem judicial, Apenas, aí, tá vendo? não para identificar, olha, o que foi que a pessoa comprou, não, mas olha, esse cartão foi utilizado na loja tal que fica em tal local. Claro, é um rastreamento, se nós tivéssemos né? essa possibilidade com uma pessoa desaparecida, isso abriria uma opção de investigação imensa e imediata. Isso é o mais importante. É. Toda essa pesquisa feita imediatamente quando chegasse a notícia. Porque pode ter acontecido Então, foram muitos os casos em que a pessoa foi encontrada, em que aí se constatou que essa pessoa tinha pego um ônibus e fez uma viagem rodoviária, alguns pegaram avião, foram para outro local do país, a pessoa se hospedou, ficou numa pensão, ficou num hotel, a pessoa usou o cartão de crédito. E nós não temos nenhum sistema que nos permita pesquisar isso imediatamente. Né? Mas a polícia não pode consultar essas empresas? Pode consultar, mas veja, vamos pensar o seguinte, eu vou mandar ofício para todas as empresas que fazem transporte rodoviário no estado de São Paulo. Quanto tempo vou levar para chegar a essas respostas? Uma boa parte talvez nem venha, né? Porque a empresa não acha nada e entende que porque não achou nada não precisa nem responder. Então, na verdade, isso inviabiliza uma procura que hoje existem ferramentas tecnológicas que permitem que isso seja feito imediatamente. Exatamente, pô, não tenha dúvidas. Imediatamente você consegue, né, praticamente localizar, né, de onde veio aquela chamada, de onde... E aqui no Brasil a gente fica difícil então, né, complicado o rastreamento aqui, né, para se achar uma pessoa. Fica complicado por uma postura legal, também fica complicado em alguma medida por falta de interesse de determinadas empresas, porque isso envolve investimento. Então nós precisamos ter a consciência de que não basta uma estrutura pública. Este tema precisa da integração de todos os organismos sociais, públicos, privados, para que efetivamente cada um colabore com a sua parcela, para que nós tenhamos uma estrutura suficiente para isso. Né? Que permita uma intervenção pronta, imediata, eficaz. Claro. Doutor Valdir, a Roberta tem uma pergunta para o senhor aqui. Doutor Valdir, eu queria saber como é que a gente pode proceder, né, depois que um ente querido desaparece, enfim, depois de quanto tempo a gente deve procurar aí as autoridades? Eu vou aproveitar a sua pergunta para tentar acabar com um mito que, lamentavelmente, em grande medida, também acabou contaminando uma parcela dos policiais e que já há tempos a Polícia Civil, por meio da Academia de Polícia, busca acabar com essa concepção. Não existe tempo, né? Essa história de que tem que aguardar 24, 48, 72 horas, isso não existe. Tá. Se a pessoa, o familiar, a pessoa que tem contato com aquela que não está sendo localizada, tem suspeita concreta de que a pessoa desapareceu, deve imediatamente comparecer à delegacia mais próxima do local onde estiver, com o maior número de dados possíveis, né, para que isso já seja registrado e transmitido aos órgãos envolvidos nessa procura e fazer o registro. Eu sei que muitas pessoas que estão ouvindo dirão, mas eu soube de um caso, ou eu vivi uma situação semelhante e fui numa delegacia e ali o próprio policial disse isso. Então, eu não estou aqui deixando de reconhecer que, em certa medida, a falha também já foi constatada na polícia, mas que já há tempos, como eu disse, a polícia vem trabalhando para acabar com essa concepção. E essa concepção nasceu de uma visão deturpada daqueles casos de desaparecimento voluntário. Por quê? Porque, lamentavelmente, são muito numerosos os casos em que a pessoa sai com alguém e resolve estender ali o seu passeio, o seu programa, e não comunica a família. Né? Independentemente de idade, eu não estou falando só de adolescente, não. Né? Acontece também com adolescente, mas não só. E, passado ali
algumas horas, no dia seguinte, aí então a pessoa aparece, depois que terminou o seu programa, aparece ali. Isso, infelizmente, é muito comum. E acabou criando essa concepção, não, espera mais algumas horas, a pessoa deve ter saído aí, perdeu a hora, pegou no sono, a pessoa vai aparecer. E realmente são muitos esses casos. Já vi casos aí lá fora que é 72 horas para poder, né, pra começar a procurar a pessoa desaparecida. Pelo menos, volto a falar com o senhor sobre o Discovery Channel que eu assisto, pelo menos nas gravações, tudo, na vida real. A pessoa vai lá procurar e fala, olha, não podemos, só 72 horas depois que é constatado o desaparecimento mesmo, que aí a polícia começa a correr atrás para tentar investigar e achar a pessoa. É meio estranho. Não é uma referência aqui na Polícia Civil de São Paulo, aqui no Brasil. Não existe essa exigência mínima de tempo. Então no Brasil não existe isso, não existe essa exigência, doutor? Não existe. Inclusive, nós tivemos alterações legislativas, deixando claro que o trabalho de investigação na notícia de desaparecimento deve ser imediato, assim que a notícia for apresentada na delegacia, esse trabalho tem início. Como eu disse inicialmente, há tempos aqui, inicialmente o trabalho é feito ali na delegacia, onde o fato foi comunicado. Mas também, de imediato, esse registro é transmitido para uma central de comunicação da polícia, que transmite isso para todas as unidades e para unidades especializadas no trabalho de investigação de desaparecimento. Ok. Doutor Valdir, a gente já está... conclua. Isso por quê? Porque a pessoa pode efetivamente ser encontrada numa outra unidade sem que esteja praticando nenhum fato ali criminoso, mas essa unidade já tendo a notícia do desaparecimento, então já sabe efetivamente o encaminhamento a ser dado. Ok, doutor, a gente está encerrando já a entrevista, estamos com um tempo curto aqui, mas a Roberta tem mais uma perguntinha para o senhor, se o senhor puder responder rapidinho. Para a gente finalizar, doutor Valdir, também existe a questão, quando você registra o caso de desaparecimento, também é muito importante registrar aí quando localiza a pessoa também, né? Isso é muito importante também. Sim, isso é imprescindível, porque senão nós ficamos com aquele caso em aberto e o trabalho de investigação desses órgãos que eu mencionei continua, quando eles poderiam estar direcionando sua energia num trabalho mais efetivo para os casos em que a pessoa realmente não foi encontrada ainda. Então, eu até aproveito para fazer esse pedido para que nos casos em que a pessoa voltou para casa, fez o contato, foi localizado, que imediatamente retornem à delegacia, comuniquem o encontro, para que então se tenha definido essa circunstância. Perfeito. Doutor Valdir, eu queria agradecer, portanto, a sua participação aqui no nosso jornal da Rede Alesp, doutor Valdir Covino, que é delegado. Doutor, muito obrigado pela sua participação e até uma próxima vez. Muito obrigada, doutor. A oportunidade, viu? Até a próxima. O assunto agora é a atividade aqui no Legislativo Paulista. Os deputados da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação participaram de uma reunião extraordinária na sede do Facebook aqui na capital paulista. Durante a visita, os deputados conheceram o projeto Estação Hack, que pretende capacitar cerca de 50 mil jovens com cursos gratuitos de programação e inovação no escritório da empresa. Os parlamentares têm a expectativa de que a troca de informações possa render bons frutos, principalmente no mercado de trabalho e educação. O deputado estadual Castelo Branco, do PSL, membro efetivo da comissão, destacou que a troca de experiências com uma empresa como o Facebook é muito importante para o Parlamento Paulista. No que diz respeito ao Facebook, hoje eles dominam 3 plataformas de mídias extremamente importantes. O Facebook, propriamente dito, o Instagram e o WhatsApp, que dispensa apresentações. É importante para o parlamentar conhecer esse mundo, onde eles estão, qual é o regramento jurídico, que ferramentas eles podem nos oferecer, e principalmente para que a gente possa atuar com projetos de gestão pública no que diz respeito a isso. Para o deputado Sérgio Vitor, do Partido Novo, iniciar a agenda de visitas com o Facebook pode trazer projetos, ideias e experiências para contribuir com o desenvolvimento de São Paulo.
Não só necessariamente com o Facebook, né, mas é importante que a gente da comissão comece a conhecer de perto os atores do ecossistema de inovação, entendam um pouco também a parte de cada um. Aqui funciona muitos, além do Facebook, funcionam vários projetos sociais também. Aqui é um ecossistema de inovação interessante. A gente tem que começar a se familiarizar com o tema e o funcionamento da iniciativa privada, até para a gente fazer leis melhores que atendam as pessoas, né? Eduardo Lopes, diretor da estação Hack do Facebook, ressaltou que a iniciativa deve melhorar a realidade brasileira e até criar novas possibilidades para a educação. Nós temos programas para formar novos talentos em tecnologia, que é ajudar o jovem brasileiro que quer se colocar no mercado de trabalho, quer aprender uma nova profissão e uma profissão do futuro, né, do presente e do futuro, né, que é aprender a programação, desenvolvimento de aplicativos. Então nós aqui na Estação Hack nós temos milhares de vagas em cursos gratuitos, online, presenciais, nessa área de programação, de novas tecnologias e de inovação. Nós também temos contribuído por meio de apoio a empreendedores e a startups de impacto social, que são aqueles negócios que querem não só gerar o lucro, mas eles querem gerar um impacto positivo na sociedade. Então nós trazemos esses negócios aqui para dentro do nosso espaço e nós damos conteúdo e apoio para que eles consigam crescer mais rápido, e eles acabam se comunicando muito com os jovens que estão aprendendo a programar, que estão aprendendo novas habilidades, trabalham juntos, são contratados, enfim, é um intercâmbio bem interessante. Uma das frentes de capacitação que o programa pretende atingir é a de professores e alunos da rede pública. Eles vão receber treinamento nas áreas de programação, futuro do trabalho e inovação. A ideia é tentar unir os atores aí para que a gente tenha uma educação melhor, para que a gente tenha mais gente preparada, inclusive, porque existem várias vagas em aberto dentro da área de tecnologia e a gente não está conseguindo suprir por falta de mão de obra qualificada, né? Então, se tiver espaço para essas parcerias, é sempre um ótimo caminho. Uma sessão solene aqui no Legislativo Paulista homenageou Sebastião Miziara, atual presidente do Conselho da União dos Vereadores de São Paulo. Sebastião Miziara é da cidade de Barretos, no noroeste do interior paulista. Tem 50 anos de atividade municipalista, foi vereador no município por 24 anos, superintendente do Centro de Estudos da Administração Municipal, jornalista, advogado e professor. Ele também preside o Fórum Nacional de Entidades Legislativas Municipais e fez questão de agradecer a homenagem na Alesp. Eu entendo que é uma paga pelo que a gente tenta lutar há 50 anos pelo fortalecimento do município. Durante a solenidade, Sebastião Miziara exaltou a defesa do municipalismo no Brasil. Os municipalistas não são muitos, mas são guerreiros. Buscam alcançar o objetivo, que é transformar as cidades em qualidade de vida para a população. Então eu reconheço esta homenagem como um presente não só a mim, mas a todos aqueles que defendem a bandeira do município forte. Representantes de algumas casas legislativas participaram do evento aqui no Parlamento Paulista e ressaltaram a relevância das ações de Sebastião Miziara. Para o deputado federal Herculano Passos, do MDB de São Paulo, atual presidente da Frente Parlamentar Mista de Defesa do Municipalismo na Câmara, a atuação de Sebastião Miziara é primordial no segmento. Eu não poderia deixar de vir nesta homenagem ao Sebastião Miziara, que é um grande amigo, e eu, como fui vereador, há algum tempo atrás, fui vereador e já conhecia o Sebastião Miziara naquela época. Ele está há 50 anos na vida pública, uma pessoa que merece todo o nosso respeito. Então eu vim aqui para homenageá-lo. O deputado estadual Itamar Borges, do MDB, foi o proponente da homenagem na Alesp e destacou o trabalho realizado por Sebastião Miziara. A Assembleia hoje abre suas portas para reconhecer o valor de um dos maiores municipalistas que temos no estado e no Brasil. Sebastião Miziara, desde quando vereador em Barretos e como presidente da UVESP, tem mais de 50 anos de história e de trajetória na defesa do Legislativo Municipal, no fortalecimento, na valorização do papel do vereador e na defesa do municipalismo. Que o município seja mais fortalecido. E o Legislativo Municipal tem um papel importante. Eu vivi a UVESP como vereador quando fui em Santa Fé, vivi nos meus 3 mandatos de prefeito e vivo em todos os meus mandatos de deputado porque sei a importância que tem, tanto para
qualificar, para fortalecer, para orientar os vereadores e as câmaras municipais, como também para aproximar órgãos do Executivo, sejam secretarias, com seminários, ou seja o Tribunal de Contas, ou seja o Judiciário, o Ministério Público. Permanentemente a UVESP tem sido um instrumento dessa relação, dessa interlocução. E o Sebastião Miziara é o grande líder desse processo e hoje mais de 20 câmaras municipais vêm aqui render a ele o título de cidadão, entregar a ele o título de cidadão dessas cidades, além de tantas outras dezenas que já entregaram, mas mais do que isso, a Assembleia Legislativa faz essa sessão solene para prestar homenagem ao Sebastião Miziara, aos 50 anos da UVESP e a toda a equipe que acompanha ele e que ajuda a construir essa história importante do municipalismo. O especial Rádio em Revista faz um pequeno intervalo. Nós voltamos ao instantes. Não saia daí. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. Estamos de volta com o especial Rádio em Revista, jornal da Rede Alesp. Trabalho informal é a principal ocupação da população brasileira em 11 estados. É o que dizem dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD. O recuo do desemprego em 2019 foi puxado pelo aumento da informalidade, que atingiu 41,6% e alcançou 38 milhões e 400 mil pessoas, um aumento de 1 milhão. Ainda de acordo com o estudo, a taxa de desocupação no Brasil recuou em 9 das 27 unidades da federação no quarto trimestre de 2019, com relação ao trimestre julho-setembro, no mesmo período. Nós vamos falar agora sobre um assunto que movimentou o Parlamento Paulista nos últimos meses: a reforma da Previdência dos servidores públicos de São Paulo. Depois da aprovação da PEC, com as modificações no plano de carreira do funcionalismo estadual, agora o governo paulista faz as contas baseado nas alterações aprovadas aqui em plenário. A proposta prevê uma economia de 32 bilhões em 10 anos com a reforma. Os jornalistas Sérgio Everton e Amanda Nascimento conversaram aqui no programa diário com a economista Adriana Caldeira. Veja como foi. Já de cara, eu queria que você falasse pra gente dos benefícios, né, para o Estado, dessa reforma da Previdência, né, uma reforma desse tamanho, feita agora, né, na reforma da Previdência aqui do Estado de São Paulo. É muito importante, né? O Brasil, na verdade, ele necessitava da reforma da Previdência da mesma forma como as outras reformas. Por quê? Porque nós não tínhamos mais caixa. Então, a partir do momento que eu consigo fazer uma reforma, eu garanto que as futuras, né, os futuros aí, brasileiros tenham um salário para receber, né, uma aposentadoria, porque da forma que nós estávamos, com o déficit que nós estávamos em relação ao quanto, né, as pessoas ficando mais velhas hoje e o quanto nós estávamos deficitários, eu não teria mais dinheiro para estar cumprindo aí, né, com os nossos pagamentos. Então, uma vez aprovado, nós vamos ter uma sobra realmente de dinheiro, né, para cobrir e conseguir investir em outras situações, né? Principalmente, eu vejo junto ao Estado, né, o que está sendo feito é para trabalhar em relação à saúde, investimentos na saúde, investimentos também em moradias e manter e garantir que a pessoa tenha uma aposentadoria futura. Até porque a longevidade hoje, né, se você for comparar, né, tá bem maior do que há 50 anos atrás, 40 anos atrás, enfim. Não é? Eu vi uma vez uma reportagem no jornal que eu fiquei impressionado, né? Era um jornal de 1916, 1920, sei lá, e era um acidente de uma mulher que dizia assim, a pessoa que sofreu o acidente, né, escapou por pouco, era uma idosa de 38 anos.
Um absurdo. Você já imaginou? Né? Estava assim, era uma idosa de 38 anos. Mudou a visão até do mercado de trabalho, né? Ele tem pessoas aí no mercado de trabalho acima de 50 anos e uma pessoa jovem para o mercado de trabalho. Mudou muito, até pela questão da responsabilidade, né? Dessas pessoas hoje que ainda estão na ativa, né? Então, hoje nós temos, até por conta do avanço da medicina, nós temos, graças a Deus, eu acho isso um lado muito bom, um lado positivo, né? Que a longevidade das pessoas hoje são maiores. E aí, olhando da forma que estava sendo feita a nossa previdência, o quanto nós estávamos gastando, não tinha condições, porque tinha, dentro de como eram as tratativas, as normativas, existiam muitas pessoas sendo beneficiadas e outras não. Então, a reforma, ela tem que acontecer, não tinha escapatória, né? Então, para muitos, eu sei que existe uma revolta, às vezes, grande da população, agora eu vou demorar tantos anos, mas existiam muitas regalias, e essas regalias precisavam ser cortadas. Adriana. E quando você corta, né, essas regalias, aí afeta também todo mundo, até aquele que não tinha devida regalia. Perfeito. Adriana, você mencionou a questão de diminuição de gastos, né? Falando na proporção dessa reforma da Previdência com foco na economia do Estado, quanto vai diminuir? Seria uma economia de 32 bilhões de reais, é isso? Exatamente. 10 anos. Vai ser um dinheiro muito expressivo, né? Então, nós vamos ter uma economia de 32 bilhões. E com isso, não é que vai resolver a nossa vida. Mas isso em 10 anos, né, doutora? Exato, né? Esses 32 bilhões em 10 anos. Então, assim, existiam casos da Previdência que, assim, principalmente a questão de funcionários públicos, da parte de policiamento, onde a pessoa falece, a esposa, os filhos, todo mundo tinha uma renda, né? Em relação à Previdência, ou tinha alguns outros benefícios de se aposentar muito mais cedo e ainda ter para a vida toda, né, um recebimento. Imagina quantas mil pessoas em 10 anos acontecendo isso. E, por outro lado, aquele trabalhador simples ali está recebendo, às vezes, um salário mínimo, né? Então, além do descasamento muito grande que tinha, o Estado foi falindo, né? Como que eu vou pagando tudo isso? Como não tem conta, não se fecha a conta não fecha. Então, agora, com esse benefício, o que ele vai ter que estancar? O sangramento da Previdência, para garantir que as pessoas continuam a receber, né? Aí na sua velhice, e trabalhar na saúde, que é o que mais eu vejo o Estado hoje trabalhando em relação à saúde e educação. A abordagem agora é sobre pets. Ninguém está livre de sofrer um acidente, uma doença grave e precisar com urgência de uma transfusão de sangue. Com os nossos animais de estimação, não é diferente. No entanto, se os bancos de sangue para humanos já sofrem com a falta de doadores, imagine a dificuldade de conseguir sangue para os animais diante de uma necessidade. A veterinária Manu Karsten falou sobre a importância da doação de sangue para animais e explicou como esse procedimento é feito em clínicas veterinárias. Na clínica veterinária, né, no dia a dia, a gente tem uma série de circunstâncias que fazem com que os animais, né, os cães e os gatos, precisem de sangue. Então, como que a gente faz? A gente recruta alguns doadores. Então, de um lado tem o receptor, do outro lado tem o doador. O receptor está com algum problema, está com algum tipo de necessidade, ou do sangue total, ou de hemoconcentrados. E do outro lado a gente tem o doador. O doador, ele precisa, se for um cão, ter mais que 25, 26 quilos, tá? Ser vacinado, vermifugado, estar livre de ectoparasitas. O que são ectoparasitas? Pulgas, carrapatos, ele precisa estar livre disso, ter um comportamento dócil, né? Porque assim, nós vamos puncionar a veia jugular. O animal
é legal que a gente não precise sedá-lo. Então, os animais mais calmos, é muito mais tranquilo que a gente faça essa retirada do sangue. Né? Nos gatos, a gente tem animais com mais de 4 quilos, eles precisam pesar mais que 4 quilos, né? Eles precisam ser vacinados, vermifugados, livres de ectoparasitas, e a gente faz, tanto em cães quanto em gatos, a gente faz uma série de exames para ver se eles não são portadores de hemoparasitas. Isso é muito importante. A veterinária também destacou o perfil de um animal doador de sangue. Qualquer cão que pese mais que 25 quilos, esteja saudável, né? Passe por uma avaliação veterinária, o veterinário fala, não, ele está saudável, está tudo tranquilo com ele preencheu todos os pré-requisitos, sim, ele pode ser um doador, com certeza. E agora, Educação em Pauta. Um programa de uma universidade tem chamado a atenção com sucesso entre jovens e adultos. A instituição já contou com a participação de mais de 500 alunos. O assunto foi discutido no programa Terceiro Setor, aqui da Rede Alesp, e o reitor Renan Brandão falou sobre o assunto. A gente tem uma realidade no Brasil relacionada ao analfabetismo que é muito preocupante, muito alarmante, né? E esse projeto nasce justamente dessa percepção dessa realidade. Em 2018, quando a gente tinha cerca de 11 milhões de habitantes no Brasil analfabetos, a Estácio criou esse projeto, né, totalmente alinhado a esse objetivo das Nações Unidas, né, o 4º objetivo de desenvolvimento sustentável, que é relacionado especificamente a essa alfabetização, né? E quando a gente fala entre jovens e adultos, é a população acima dos 15 anos. Então, se a gente falar em 11 milhões, pensando na população do Brasil, que supera os 200 milhões, talvez não pareça um número tão expressivo. Mas quando a gente procura trazer para a nossa realidade, comparar com qualquer cidade do país, essa população de 11 milhões é maior do que qualquer população de uma cidade brasileira, exceto São Paulo, né, que supera os 12 milhões. Mas fora São Paulo, qualquer outra cidade teria uma população menor do que esse número. Então, realmente, uma realidade muito alarmante e que demanda a nossa atuação. E tem sido um grande prazer desenvolver esse projeto, tem sido um grande sucesso. O professor Ednei Guzmão, coordenador do Programa de Alfabetização e Letramento em Carapicuíba, ressaltou a importância do trabalho para um grupo expressivo de pessoas na região. Só por esse um ano que a gente já começou a perceber como ele realmente faz diferença e como ele realmente está transformando a vida desses alunos que, na maior parte, eles são já adultos mesmo, né, que não tiveram oportunidade de um banco escolar lá na sua época, por N razões. Então, a gente fala a educação de jovens e adultos, como o Brandão disse, né? A gente tem como alvo aluno acima dos 15 anos, mas nós formamos lá aluno com 75 anos. O trabalho foi direcionado também à zona sul de São Paulo. E o professor Ricardo Bianchi falou das dificuldades encontradas na região. A ideia não é apenas ensinar ou o projeto fornecer alguma ferramenta, alguma forma de que aquela pessoa consiga ler, interpretar, é abrir, é incluir ela. Então ele vai partilhar, como o Renan falou, do mesmo espaço daquele aluno regular, ele vai poder conviver naquele ambiente que muitas vezes ele tem vergonha, ou ele é excluído, ou ele não teve oportunidade. Então a gente faz alguns já, a unidade Interlagos tem um foco muito forte por perfil de curso. A gente tem curso de Direito, curso de Psicologia, os cursos de Saúde. E a ideia desse é mais um trabalho de inclusão. Nós vamos para mais um intervalo e, na volta, outros assuntos em destaque aqui no Rádio em Revista. Voltamos já já. O programa Rádio em Revista volta já. Estamos de volta. Rádio em Revista. O programa Rádio em Revista está de volta e nós vamos falar agora sobre as consequências da violência na vida das famílias. A condenação de um criminoso à prisão não o isenta de indenizar os familiares da vítima pelos danos causados. Mas será que isso acontece na prática? O que acontece com os familiares que têm um parente vítima fatal de um crime? Para debater esse assunto tão controverso, o Sérgio Everton e a Roberta Rossi conversaram com o deputado Douglas Garcia, do PSL. Acompanhe.
Bom dia, deputado Douglas Garcia, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, amigos do Jornal da Rede Alesp, é um prazer enorme estar aqui com vocês nesta manhã. Bora lá? Bora, deputado, é o Sérgio Everton falando contigo aqui, tudo bem? Bom dia para o senhor. Tudo ótimo, Sérgio, vamos lá. Deputado, então de cara, né, os familiares dessas vítimas fatais, né, e de crime, eles possuem direitos, então, a uma indenização? Qual a sua opinião? No meu ver, a principal resposta que o Estado deveria dar é uma punição devida a esses infratores que causam esses crimes bárbaros, né? Mas infelizmente não é isso que acontece. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho uma amiga muito próxima a mim, o nome dela é Juraci Dioche, ela teve o filho assassinado na sua frente. Foi um caso de latrocínio em que houve roubo seguido de morte. Foi um verdadeiro absurdo o que aconteceu, mas, senhores, pasmem, o bandido, ele é reconhecido, a justiça sabe o nome, sabe tudo, porém ele está solto, né? Está solto devido ao tamanho de possibilidades que o Estado dá, que o Estado permite, para que ele consiga recorrer em liberdade, né? Uma pessoa extremamente perigosa, não só para aquela região, mas para a sociedade como um todo, não só para aquela família, né, que o denunciou, mas para a sociedade como um todo, está solto. Então, uma das minhas brigas, inclusive eu vejo isso como um direito humano sim, que é o direito de ser assistido pelo Estado após sofrer uma violência, né, porque a vida ela é o maior direito humano que uma pessoa pode ter, tem sido cada vez mais perdida. Então, na Assembleia Legislativa, como eu faço parte da Comissão de Direitos Humanos, eu acredito que agora a gente precisa tratar os direitos humanos para quem realmente necessita, não é? Oi, deputado. Mas, porém, vendo a questão da indenização, é de pensar, eu acredito que deva sim existir uma espécie de indenização. Se existe uma espécie de indenização por parte do Estado, quando é o Estado o autor desse crime, deve existir também por parte de qualquer outra pessoa, nesse sentido, um criminoso. Deputado, pode falar. Deputado, o que acontece com os familiares que têm aí um parente de vítima fatal de um crime? Bom, os familiares, eles passam por todo um constrangimento. Quando eu digo constrangimento, eu digo assim, como o Estado assiste, como o Estado ele trata, porque isso começa desde a questão da audiência de custódia, quando, vou dar um exemplo aqui, a pessoa que cometeu o crime, ela é pega, né, pela polícia, é levada, aí depois tem que passar pela audiência de custódia, que é um verdadeiro absurdo, o juiz tem que assistir. Depois da audiência de custódia ainda existe essa possibilidade da pessoa ser solta e, é claro, vindo um passo antes da audiência de custódia, você também tem um boletim de ocorrência, que a pessoa que sofreu o crime, ela precisa ir até a delegacia para poder fazer todo o processo burocrático. E olha só, algumas vezes ela precisa passar por isso com a própria pessoa que o violentou, com o próprio agressor ali no mesmo ambiente. Né? E algumas vezes também falta por parte do agente público saber tratar da situação. Alguns agentes públicos não sabem tratar da situação, tratam de qualquer forma. A pessoa acabou de passar por um trauma na vida dela, ela precisa ter um atendimento de qualidade, precisa ter um atendimento célere, então a gente precisa prestar um atendimento melhor. E todas essas coisas, a Assembleia de São Paulo tem o poder de legislar, tem o poder de administrar. E eu estou levantando essas questões para a gente poder fazer com que vire lei, né, no estado de São Paulo, um melhor atendimento para as vítimas de violência. Agora, claro, né, deputado, que não tem dinheiro, não tem indenização, né, que pague uma vida, né, de uma pessoa, de um ente querido, de uma família. Isso aí também é bem relativo, né? Claro, o senhor tem toda a razão, precisa ter um apoio, né, de profissionais, psicólogos, né, para essas famílias, mas nada paga a vida de uma pessoa, né, deputado? Absolutamente nada, você disse tudo. Porém, o trabalho dos direitos humanos, ele é um trabalho, como é que eu posso dizer, que acontece posterior, não um trabalho preventivo. O trabalho preventivo ficaria mais para a área de segurança pública, e a área de segurança pública tem um grande arcabouço, principalmente de direito penal, mas nós que somos de direitos humanos, nós precisamos trabalhar com o que vem posterior, né? Nada vai pagar, mas a gente pode fazer tudo que puder para amenizar. E já olhando no arcabouço de preventivo, o que a gente pode fazer para tentar diminuir essa questão é batalhando contra o ativismo judicial, né? Toda vez que eu falo sobre direitos humanos, toda vez que eu falo de vítimas, de banditismo, da criminalidade, eu sempre cito o ativismo judicial,
ele nada mais é do que um aparelhamento de instituições jurídicas em prol de uma causa. Eu vou citar aqui, por exemplo, nós temos o coletivo Transforma MP, né? Não falo aqui do CONDEP inteiro, eu entendo a importância do CONDEP, porém alguns que compõem o CONDEP trabalham ativamente na defesa dos bandidos, e a própria ouvidoria de polícia. Inclusive tem um projeto na Assembleia de São Paulo que prevê a extinção da ouvidoria de polícia. Mas você quer extinguir a ouvidoria? Isso não seria ir contra a questão dos direitos humanos? Não. Uma vez que a ouvidoria ela não está para poder fazer qualquer tipo de fiscalização na atividade policial, mas sim criminalizar a atividade policial em detrimento da população, dizendo que o policial, seja o civil ou militar, não pode agir de determinadas formas, isso vai sim aumentar a questão da criminalidade. Se você tem uma polícia que não combate a criminalidade, consequentemente você tem uma população que cada vez mais está entregue nas mãos dessa criminalidade, vai morrer nas mãos dessa criminalidade, vai sofrer e você vai ter mais vítimas dessa mesma criminalidade. Então, o deputado Frederico Dávila, que inclusive é meu amigo, protocolou esse projeto, sou 100% favorável, vejo como um projeto grande na área de direitos humanos, além de fazer tudo aquilo que a gente faz, né? Audiência pública para saber como é que a gente pode atuar, a mudança na composição do CONDEP, né? Que também nós temos um projeto assim tramitando na Assembleia Legislativa, né? E tem várias coisas que nós, como deputados, precisamos e estamos fazendo, inclusive. Ok. Deputado, eu queria agradecer a sua participação aqui no nosso jornal da Rede Alesp. Obrigado aí pelas suas explicações, né? O senhor tem esse projeto de lei aí, né, em andamento. E eu queria agradecer a tua presença aqui, nós aqui, ouvintes, telespectadores da nossa rádio da Rede Alesp. Muito obrigado e até uma próxima vez. Estamos à disposição aqui do senhor a qualquer momento que o senhor quiser falar aqui na rádio, ok? Muito obrigada, deputado. O assunto agora é políticas públicas de proteção às mulheres vítimas de violência. Localizada na rua Vieira Ravasco, número 26, no Cambuci, região central de São Paulo, a Casa da Mulher Brasileira chegou aos primeiros 100 dias de funcionamento no mês de fevereiro. O local reúne serviços de acolhimento às vítimas de violência, tem um alojamento para ficar até 48 horas, com capacidade para 20 mulheres e filhos. A Casa da Mulher Brasileira funciona 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana, e é a primeira no estado e a 7ª no Brasil, e tem como principal objetivo oferecer um único local os serviços de combate à violência e também de proteção às mulheres. Há inclusive uma delegacia de defesa da mulher, com ações de prevenção, proteção e investigação dos crimes relacionados à violência. A titular é a delegada de polícia Cristine Nascimento. A mulher aqui ela tem um atendimento completo, integral. Ela não é só atendida pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, ela é atendida também por um grupo de psicólogos, de terapeutas. Aqui também há a magistratura, a defensoria pública. Então daqui ela sai com todo o atendimento necessário. Não só da polícia, mas de todos os outros órgãos integrados. Então, por isso, há um diferencial do atendimento dela aqui na casa. Desde a inauguração da casa, em novembro de 2019, foram registrados 2.023 atendimentos, com 194 medidas protetivas deferidas pelo Tribunal de Justiça. O deputado estadual Tenente Nascimento, do PSL, visitou o local, reforçou a importância de iniciativas como essa e falou sobre a Lei Patrulha Maria da Penha. A importância é a união de todos, o esforço de todos para que possamos realmente dar às mulheres que são vítimas de violência a condição jurídica, a condição psicológica, a condição social, enfim, todos unidos no bem comum, que é atender a mulher. Então eu estive visitando a Casa da Mulher Brasileira e fiquei aqui encantado com o atendimento da Tribunal de Justiça está aqui, a Delegacia da Mulher está aqui, enfim, todos temos uma ação psicossocial, psicológica para que as mulheres se sintam bem. Eu vi ali um atendimento às crianças, aonde elas, quando chegavam em uma delegacia, a mãe não tinha um amparo, não tinha para onde ir. Temos um albergue, um lugar onde possa ser atendida, onde ela vai ficar muito bem atendida e possa abrir o coração.
O importante é que ela venha aqui e conte a verdade. E a Casa da Mulher Brasileira tem feito esse serviço. Quero aqui já ressaltar, doutora Cristina, e agradecer à Polícia Civil, que tem feito um trabalho brilhante, juntamente com a Guarda Civil Metropolitana e o projeto Patrulha Maria da Penha, inserindo também a Polícia Militar nesse projeto, para que possamos ampliar e que venham todos conhecer o que é a Casa da Mulher Brasileira. O projeto foi aprovado já esse ano, foi para o governador sancionar. Hoje eu estive no Palácio, conversando com o governador, com o vice-governador, mais especificamente, para que possamos sancionar dentro do mesmo modelo que nós temos aqui em Suzano. O município de Suzano tem o Patrulha Maria da Penha, com os mesmos moldes, com as mesmas alternativas que temos aqui na Casa da Mulher Brasileira. E nós vamos expandir e mostrar a todo o Estado e que eles tenham realmente eficácia, inserindo também a Polícia Militar, que já o faz. O Instituto do Legislativo Paulista, o ILP, disponibiliza cursos abertos e gratuitos para a população nesse mês de março. Para falar sobre essa programação de cursos, os jornalistas Sérgio Everton e Roberta Rossi entrevistaram Vinícius Schugales, diretor e presidente do ILP. Bom dia, Vinícius. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Bom dia, Vinícius, é o Sérgio Everton. Então fala logo pra gente aí sobre os cursos, né, desse mês. Bom dia, querido, do Instituto, do ILP. Quais são os cursos para esse mês? No dia 18, a gente fala também de novo sobre política internacional, aí um pouco mais teórica, falando sobre conceitos de pensamento de dois grandes autores das relações internacionais. No dia 26, a gente trabalha de novo com a reabertura do ciclo ILP-FAPESP de Ciência e Inovação. Vamos trazer o tema da nova revolução industrial e seus avanços. Vamos falar de Indústria 4.0, um evento bastante interessante em parceria com a Frente Parlamentar de Empreendedorismo. E a gente encerra o nosso mês no dia 31 com a jornada Muito Além da Visão, onde a gente trata o tema da baixa visão, que é um tema bastante interessante, né? A gente pensa que a maioria das pessoas que tem alguma deficiência visual ela é completamente cega, mas ela é pequena proporção. Mas tem uma variação aí de pessoas que sofrem de baixa visão. Então a gente vai colocar um pouco de foco sobre as pessoas acometidas com a baixa visão. Universitários do primeiro semestre do curso de Direito das Faculdades Metropolitanas Unidas, na capital paulista, visitaram as dependências da Alesp. O objetivo da visita é conhecer as competências e o funcionamento da Casa de Leis, como explicou a professora de Direito Constitucional, Mariana Cavignoli Gomes. É bem importante, até mesmo como cidadãos, que os alunos eles tenham a possibilidade de saber quais são as atividades da Alesp. Então, se a gente for pensar, nós temos decisões importantíssimas que são tomadas aqui, né? Então, que os alunos tenham esse contato, que eles tenham mais interesse, que eles tenham a possibilidade de ter essa vivência, é muito importante. Então, eu acredito que assim, uma visita desse tipo, ela complementa aquilo que nós estamos vendo na sala de aula. Eu acho que o mundo, ele cobra cada vez mais que o aluno ele saia da universidade com esse preparo prático daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente vê na teoria. Vitor, que veio pela primeira vez ao Legislativo Paulista, disse que para um estudante de Direito é essencial conhecer o funcionamento da Casa de Leis do Estado. Eu acho muito importante a gente ter uma participação ativa, né, aqui na Assembleia Legislativa, não só como estudante de Direito, mas como cidadão, né? E o curso de Direito foi algo que eu sempre quis desde o ensino médio, então é algo que eu me identifico, sabe, e eu gosto bastante. A Assembleia Legislativa, mais uma vez, prestou homenagem a Inesita Barroso. A apresentadora de TV apaixonada pela música sertaneja, Inesita também foi cantora e compositora. A Marvada Pinga foi um dos sucessos que Inesita interpretou durante décadas. Ela faleceu no dia 8 de março de 2015, aos 90 anos. E desde 2016, o Legislativo Paulista instituiu o prêmio Inesita Barroso. Em uma sessão solene aqui no Parlamento, foi realizada a 5ª edição do prêmio Inesita Barroso, uma homenagem da Alesp à cultura caipira de raiz.
O cantor e compositor Irineu Santos, de 86 anos, foi um dos 11 homenageados no evento. A indicação do cantor foi feita pela Comissão de Comunicação e Cultura aqui da Alesp. Eu nasci em São Paulo, no centro de São Paulo. Sou paulistano, adoro São Paulo. E também uma honra imensa de estar aqui homenageando a nossa Inesita Barroso, que eu conheci nos idos tempos, quando a Record era na rua Quintino Bocaiúva, número 22. Além de artistas, receberam prêmio profissionais que incentivam a cultura típica do interior do estado. A iniciativa da solenidade foi da deputada professora Bebel, do PT, que falou da importância do evento. É você tratar da cultura popular, de raiz, uma cultura que vem lá do interior, porque a Inesita ela tem esse tom interiorano. E acredito que ela universaliza, né, todos os outros compositores e cantores que caminham buscam essa cultura de raiz popular, né, interiorana, caipira. Né, ela sempre se gabava de dizer, não, eu sou da moda caipira. Caipira em letras garrafais, porque é não perder a identidade, é isso. Com trabalhos técnicos de Josiel Cândido e Daniele Franceschi, o programa especial Rádio em Revista, Jornal da Rede Alesp, chegou ao fim. Nós temos um novo encontro na semana que vem. Obrigado pela audiência, até lá. No ar, Rádio em Revista.